Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas 14, dos versículos 1 ao 15. E aqui Jesus ele conta uma história, conversa com fariseus durante um banquete e também cura um homem. Tudo isso para trazer um ensinamento para eles muito simples. Um ensinamento de que é muito fácil para nós fazermos as coisas para alguém que pode nos retribuir da mesma forma ou de maneira melhor. Mas difícil é sermos servos, né? Servirmos alguém que nós sabemos não pode nos dar nada em retribuição. Então Jesus aqui é convidado para jantar, né? Almoçar, comer, fazer uma refeição na casa de um importante fariseu. E isso aconteceu em um sábado. Então ele começa aqui fazendo uma cura de um homem que tinha o corpo todo inchado. Ele questiona se era permitido curar no sábado. E os fariseus ali naquele momento não têm o que responder, né? Diz aqui o texto que eles não respondem. E aí logo em seguida ele questiona, né? Olha, se cai um jumento, um boi de vocês num buraco, vocês não vão retirá-lo, né? E aí ele cura aquela pessoa, aquele homem inchado, manda ele embora. Os fariseus não sabiam o que responder, né? E aí Jesus percebe que ali há um grande puxa-saquismo, para usar o português aqui bem claro com você, das pessoas para com os fariseus. Os fariseus eram membros importantes da sociedade judaica, né? Então Israel era dominado ali, aquele pedaço de terra de Israel tinha o domínio político dos romanos. Então a segurança, né, era feita pela guarda romana, a cobrança de impostos era feita por funcionários romanos, o governo era feito por, enfim, pessoas colocadas pelo imperador romano. Porém, Roma permitia um certo grau de liberdade e de organização também social dos povos dominados, de maneira que, naquele território de Israel, os sacerdotes e os saduceus, enfim, eles ocupavam um lugar de destaque na organização do povo de Israel. Então eles eram como que líderes, né, daquelas pessoas ali, líderes do povo dominado, no caso ali, do povo de Israel. Então, eles eram pessoas que, apesar de serem líderes, eram acessíveis, né, de certa maneira. Então você estava sempre cruzando com um fariseu, um saduceu, etc. E eles deram um jantar, convidaram as pessoas, Jesus foi convidado também, e Jesus percebeu que ali, por conta dessa posição social dos fariseus, as pessoas queriam se sentar perto deles, ao redor deles. E aí Jesus também propõe um ensinamento. Ele diz aqui que quando forem convidados para um jantar, que eles não busquem lugar de honra, porque outra pessoa mais digna do lugar de honra pode ter sido convidada, e aí o anfitrião precisa chegar e falar: olha, levante-se, né, porque o fulano precisa sentar aqui. E aí você vai ocupar o último lugar, vai sofrer humilhação. E aí Jesus ensina aqui, como eu estava dizendo logo que eu comecei aqui a mensagem para você, por esse motivo ele vai falar no 10, né? Quando vocês forem convidados, deem preferência aos lugares menos importantes, de maneira que quando passar o anfitrião do banquete, ele o saúde, exaltando: amigo, venha, sente-se em um lugar mais importante, e assim você será honrado na presença dos seus convidados. Portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que se humilha a si mesmo receberá exaltação. E aí depois ele vai falar, inclusive aqui segundo o texto, para a pessoa que o convidou. E mais ou menos dentro desse mesmo ensinamento. Então ele diz aqui no 13: ao contrário, quando der um grande banquete, convide os pobres, os deficientes físicos, os mutilados, os que não podem ver, e você será feliz, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, a sua recompensa será régia, ou seja, será grandiosa, na ressurreição dos justos.
Então, todo esse trecho aqui, depois se você quiser você pode ler, Jesus nos ensina isso. Fala, ó, façam as coisas sem querer nada em troca. Sirvam apenas pelo ato de servir. Busquem fazer as coisas pelas pessoas, principalmente por aqueles que não podem te retribuir. Porque essa é a lógica do reino de Deus. É uma lógica que você fala assim, puxa, Ítalo, não faz sentido. Mas o reino de Deus, ele realmente não faz sentido. De muitas maneiras, a lógica ela é de muitas maneiras invertida. Mas o importante é que nós estejamos no caminho da imitação de Cristo. E o caminho da imitação de Cristo é fazer o bem pelas pessoas, mesmo quando as pessoas não merecem, mesmo quando elas não podem nos dar nada em troca. E aí, para encerrar a nossa reflexão, eu gostaria de deixar com você um incentivo. Faça isso, né? A esmola, por exemplo, muitos cristãos, muitos pais da igreja, muitos santos da igreja ensinaram sobre a esmola e o valor da esmola, porque a esmola é justamente isso. Muitas pessoas falam, não vou dar dinheiro para aquele cara ali não, porque ele vai comprar bebida, ele vai comprar droga. Bom, enfim, às vezes a gente sabe realmente da vida da pessoa, mas às vezes a gente não sabe, né? Às vezes as pessoas falam, eu dei para aquele cara porque ele foi sincero, ele foi honesto, ele disse para mim que ele ia beber, ele disse para mim que o dinheiro era para comprar bebida mesmo. Então, ou seja, ele está afirmando que o dinheiro vai ser para ele continuar ali na vala, na rua, né, na sarjeta, humilhado. Então, assim, a gente precisa avaliar muito bem. Mas de toda forma, no geral, a esmola, ela traz justamente essa realidade para nós. Nós damos para alguém que nós sabemos que nunca poderá fazer nada em troca por nós. Então é praticar, uma forma de praticar isso que Jesus está dizendo aqui, ensinando aqui. Então que nós possamos colocar isso em prática, tanto através da esmola, como através de outros pequenos atos do nosso dia a dia, em que nós estamos servindo as pessoas sem esperar nada em troca. Nós estamos levando o reino de Deus para, como Jesus diz aqui, os pobres, os que não têm como pagar, os deficientes físicos, os mutilados, os que não podem ver. Deus abençoe você. Até amanhã.